Ó, vou pedir para todo mundo que entre no canal de WhatsApp do Plantão Brasil. O link tá na descrição. Então, na descrição do vídeo eu deixo lá Pix, PicPay. Logo embaixo tem lá canal de WhatsApp do Plantão Brasil. Clicando lá vai abrir o seu WhatsApp. Clica lá em ver canal e aí vai ter lá em cima seguir canal. Clique em seguir e aí a gente vai bater de frente com o bolsonarismo. Fazer aí a luta contra eles, porque eu vou te falar, tá foda. Eu ia falar palavrão. Tá fogo a coisa. Porque nas redes sociais a guerra está desigual. Ó, a imprensa se uniu de vez com o bolsonarismo para disseminar fake news contra o Lula. Teve alguns movimentos aí durante esse ano que aconteceram. O primeiro foi quando a Globo e aí depois toda a imprensa veio com aquela história de que tinha um conluio do PCC com o PT para sequestrar o Sérgio Moro e tudo mais, e aquilo foi reverberado pela mídia por muito tempo. Aí o Sérgio Moro deu entrevista em todos os canais naquele dia e tudo mais. O Lula falou no dia seguinte, é armação. No mesmo dia eu falei aqui à noite, alguém deve ter avisado o Lula, ou o Lula teve a mesmíssima percepção do Thiago, o que é mais provável, e ele disse, é armação logo no dia seguinte de manhã. Boa parte até da esquerda se uniu à imprensa para criticar o Lula. Passados os dias, foi provado por A mais B mais C que era armação. Logo depois, uma parte da imprensa começou a disseminar fake news inúmeras contra o governo Lula. Isso sempre coincidia com duas coisas. A primeira, quando a Petrobras estava mais próxima de conseguir uma licença do IBAMA para poder perfurar em algumas das áreas ali da bacia equatorial. Ok, e a segunda, quando o Arthur Lira conseguia mais poder para pressionar o governo Lula. Teve uma época em que enquanto a CNN inventava que o Lula perdeu 50 bilhões de dólares em investimentos da Ucrânia, que seria a Ucrânia em guerra investir 1/3 do PIB deles no Brasil, que é uma fake news das piores. Enquanto isso acontecia, o bolsonarismo atacava o Lula, a outra parte da imprensa estava ali entrevistando o Arthur Lira. E eu lembro que o Arthur Lira deu entrevistas aí na Globo, na Globo News, em que ele mentia, defendia o orçamento secreto, o Bolsolão, falava que não era corrupto, atacava o governo e todo mundo assim, só faltava bater palma. Falava, peraí, estranho. As coisas foram mudando para cima e para baixo até que chegamos agora. Agora, a boa parte da imprensa passou a fazer aquilo que eu avisei. Olha, avisei isso no começo desse ano. Eu falei, olha, gente, hoje o bolsonarismo, como é que eles fazem? Eles se adaptaram a qualquer nova regulamentação que tenha de fake news, até umas que já tem no mundo, eles já estão adaptados para não serem pegos por isso. Por quê? Porque as fake news que eles fazem são em conluio com a grande mídia. E a grande mídia é quem tem ali as agências de checagem que vai falar, não, é uma barrigada, não é fake news. Então, quando inventa lá Sérgio Moro e PCC armação, o bolsonarismo vai lá, acusa o PT de tudo que é coisa, e fala, mas não é fake news, né? Tava na Globo. Interpretaram a notícia da Globo, Aí quando inventam lá que o Lula perdeu 50 bilhões de dólares em investimento e o bolsonarismo reverbera isso, eles falam, não, mas foi a CNN, não fui eu, a CNN é uma empresa e a empresa vai ter isso, uma empresa multinacional, não vai dar nada. Aí agora, a nova, o bolsonarismo tá meio sem assunto para atacar o Lula. Tentaram atacar em algumas frentes nesse final de semana, se deram mal em todas. Então, começaram a criar duas mentiras que têm apoio da imprensa. A primeira ainda, pelo menos até esse momento, não viralizou muito, que é a de que o Lula teria cortado 3 milhões de pessoas do Bolsa Família. E aí colocaram manchetes do Metrópolis, do Estadão, e os principais influenciadores bolsominions passaram a soltar isso nas suas redes e a mostrar para todo mundo, mostrar nas suas redes o seguinte, olha, tá vendo, o Lula está cortando as pessoas, só que tem uma coisa, eles não falam que o governo Lula estava cortando as fraudes do governo Bolsonaro. Você, plantonista mais atento ou atenta, vai lembrar que eu falei aqui faz algumas semanas de um dossiê da Controladoria Geral da União e investigação também do Tribunal de Contas da União, que já foi finalizada, do governo Bolsonaro, mostrando como eles usaram o Auxílio Brasil para comprar votos. E que aí muita gente, milhões de beneficiários, não tinham ali alguns não tinham nenhum dos requisitos para receberem isso. Então era fraude. O que tinha ali, principalmente de homens solteiros que eram colocados ali, era uma loucura.
Ou seja, era o Bolsonaro comprando votos de bolsonaristas, muita gente que era ele que fazia campanha para ele recebendo por meio disso. Então o governo Lula cortou as fraudes. E tem que cortar as fraudes porque aí você consegue aumentar o subsídio para quem merece. E cortando as fraudes você consegue ampliar para quem merece e não está levando. Porque imagina, se você tem ali 20 milhões, são hoje mais de 40 milhões de pessoas no total, mas beneficiários, tem ali, vou dar um exemplo, 20 milhões. Se você pensa, eu quero colocar mais 5 milhões de pessoas, mas você sabe que dos 20 milhões que você está pagando, 3 milhões são fraude, primeiro você corta 3 milhões, depois você vai colocar mais 3, falta só 2, aí vai ampliando pouco a pouco, é uma ampliação menor do que fazer. Coisa natural, mas para o bolsonarismo, utilizando a imprensa, isso virou um escândalo. Só que a pior foi quando o Estadão acusou o Lula de fazer um empréstimo, ele pessoalmente, o Lula, ligar para Simone Tebet para obrigá-la a fazer um empréstimo de $1 bilhão para a Argentina. A Argentina em crise. Você fala, peraí, então o Lula mandou a Simone Tebet dar um empréstimo de $1 bilhão para a Argentina? Saiu então dos cofres públicos brasileiros? Não. Então como é que a Simone Tebet foi dar um empréstimo de $1 bilhão para a Argentina? Por que o Lula faria isso? Para barrar o Bolsonaro argentino, que é o Javier Milei, que é o argentino lá. Eu chamo o Bolsonaro, não tem nada a ver com o Bolsonaro, é extrema direita como ele, então a gente fala o Bolsonaro argentino. Mas enfim, o Bolsominion de lá, o fascista da vez, tá ali em primeiro nas pesquisas, apesar que no segundo turno ele parou, não está mais na frente não, está na frente, é o candidato da esquerda. Mas ele começou a usar, e o próprio Javier Milei foi lá e disseminou a fake news do Estadão, vou te mostrar aqui. E aí virou uma loucura. Aí as redes bolsonaristas, isso não repercutiu muito na Argentina, tá? Não repercutiu. O Javier Milei, a maioria dos compartilhamentos na postagem do próprio candidato à Argentina são de brasileiros, são de bolsonaristas, tá? Fake news do Estadão. O Estadão diz: Lula atuou em operação para banco emprestar $1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei. Tá aqui, ó, o nome da jornalista. Vamos dar nome aos bois. Vera Rosa, jornalista bolsonarista do Estadão, tá? Aí o próprio Javier Milei colocou aqui, ó, ele tá aqui, ó. Tembla la Casa Roja. Tá vendo aqui? Não, la Casta Roja. A casta vermelha está tremendo. Aí ele diz, ó, muitos comunistas estão bravos e com ações diretas contra a minha pessoa e o meu espaço. A liberdade avança. Viva a liberdade. Aí, com palavrão e tudo. Aí tá aqui o Javier Milei, o bolsominion de lá, o fascista da vez da Argentina. Pois bem, eis que o bolsonarismo passou a disseminar essas fake news como uma loucura. Nossa, o Lula está atuando e tudo mais. Só tem um problema. É tudo mentira. A notícia do Estadão é mentira do começo ao fim. Do começo ao fim. A notícia do Estadão diz que em agosto o Lula ligou para Simone Tebet e mandou que ela autorizasse o empréstimo de um banco, que é o Banco do Caribe e da América Latina, à Argentina, um banco internacional. Esse banco não tem dinheiro público do Brasil, tá? E aí, tem um problema. O empréstimo foi autorizado no dia 28 de julho. Na verdade, foi dia 25, mas dia 28 de julho, já tinha notícia na imprensa brasileira dizendo que, ó, a CAF autorizou o empréstimo ponte de $1 bilhão e a Argentina o utilizará para pagar o FMI. Então você tem um erro factual. Quando eu digo erro factual, eu tô sendo bem legal com o Estadão. Na verdade, tem uma mentira descarada, uma fake news do Estadão, só que vai piorar, viu? Dizendo que o Lula autorizou isso. É grave, viu? Grave a mentira deles. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, o governo desmentiu, a Simone Tebet desmentiu, os assessores da SECOM desmentiram, a própria Secretaria de Comunicação desmentiu. Sabe o que fez o Estadão? Deu truco. A diretora executiva, a chefe do Estadão, diretora executiva do Estadão, passou a atacar assessores da SECOM nas redes sociais, publicamente, tá? Passou a atacar gente do governo publicamente. Aí a Eliane Cantanhede, aquela jornalista da Globo, foi às redes sociais, depois de mais de 6 horas que a ministra já tinha desmentido, a Simone Tebet desmentiu em entrevista à CNN, ela desmentiu depois no Congresso Nacional para toda a imprensa, aí vai a Eliane Cantanhede, jornalista da Globo, dissemina fake news também. Aí você fala, opa, peraí. A imprensa recebeu a ordem, olha, e a ordem veio lá do bolsonarismo, agora é para atacar o Lula com tudo, ataquem o Lula. Por quê? Porque o Arthur Lira hoje ele está empoderado. O Gilmar Mendes queria colocar um bolsominion na PGR
e estava querendo indicar candidato para o STF para o Lula, viu? O Lula que fique bem de olho com o Gilmar Mendes, viu? O Gilmar Mendes, o que aconteceu foi o seguinte, lá atrás, quando eu falei que o golpismo estava subindo, o Arthur Lira estava empoderado. Então o Arthur Lira veio com tudo para cima do Lula. Só que aí, a Polícia Federal, naquele mesmo instante, estava investigando o Arthur Lira e veio com uma mega operação, pegando um mega esquema de corrupção do Arthur Lira. O Arthur Lira ficou assim. Aí o Lula passou o que quis, fez o que quis, pintou e bordou e o Arthur Lira ficou assim. Epa, ferrou. Eis que o Gilmar Mendes vem e anula toda a investigação. Com a investigação anulada, o Arthur Lira está todo empoderado novamente para ir para cima do governo Lula. Enquanto isso, o Rodrigo Pacheco, até com apoio que eu não entendi, eu realmente não entendi, viu? Você falar, Thiago, tem o que por trás disso? Olha, falei com um monte de gente e ninguém conseguiu me explicar de maneira que eu venho aqui mostrar minha cara para falar, olha, a explicação deles é essa. Não entendi mesmo. O Rodrigo Pacheco veio ao lado de dois senadores, estava o Randolph Rodrigues, o líder do governo, e o Rogério Carvalho, que é senador petista, defender mandato de apenas 11 anos para ministros do STF. Obviamente, o Gilmar Mendes ficou uma fera, ministros do STF ficaram uma fera, e olha que esse projeto aí nem conta os mandatos deles, é para os próximos que forem indicados, nem conta os deles. O Flávio Dino também defendeu. Os ministros do STF estão uma fera. O Pacheco, num dia ele está ao lado dos bolsonaristas, pregando golpe no governo e falando de uma PEC que anula os poderes todos do STF. No outro dia ele está ao lado de governistas, ou seja, um dia ao lado da extrema-direita, no outro dia ao lado de governistas, numa pauta que a extrema-direita está salivando por essa pauta, que é uma pauta de colocar ali, também restringir poder, que é tirar ali tempo do mandato dos ministros do STF. Aí fica aquela, a extrema-direita tá adorando. Inclusive, eu vi que era o Randolph Rodrigues e o Rogério Carvalho num vídeo, que eu tava em Chernobyl, né? Num vídeo publicado pelo Carlos Jordi, que é um deputado bolsonarista. Ele tava ali publicando todo feliz o vídeo. Eu vi ali e falei, caraca, por que ele tá tão feliz com uma declaração? Tá o Randolph Rodrigues. Aí eu falei, estranho. Então, essa movimentação eu não entendi, mas isso tudo é parte de uma mega pressão dos poderes, aí vai em Câmara e Senado, para lá no fundo é tirar poder do Lula. É isso. A parte ali do STF é porque talvez parte do governo esteja pensando, olha, a gente vai ajudar aqui nessa parte, que não mexe diretamente nos novos ministros, para ver se a extrema-direita foca nisso aqui e para no resto, que é realmente pauta golpista mesmo, que é de tirar todos os poderes do STF. Com isso, talvez a gente consiga mais apoio do STF. Não sei, realmente não sei qual foi a estratégia, mas o Rodrigo Pacheco ele avisou ao STF o seguinte, alguns ministros. Gente, eu tô pisando em ovos, porque eu tenho aqui notícias, pesquisas, de que o meu eleitorado é todo bolsonarista. Então eu tenho que ficar ao lado dos bolsonaristas nas pautas bolsonaristas. Mas o Rodrigo Pacheco, em compensação, ele enterrou alguns projetos de lei que também tiravam ali algumas coisas do STF, alguns poderes do STF. Ele enterrou a mini-reforma eleitoral, que também o TSE ia completamente contra, e enterrou também a lei da anistia, que é da anistia a políticos e partidos que cometeram crimes eleitorais. E no meio disso estava cheio de jabuti que tirava poderes do TSE e do STF. Ele enterrou esses dois. Então ele falou pro pessoal do STF, tô pisando em ovos, mas eu não tô do lado dos bolsominions, não. Então, tá acontecendo tudo isso, tá um burburinho em Brasília. O pano de fundo é o seguinte, o Lira e o Pacheco juntos vão na jugular do Lula agora com tudo, com amplo apoio da imprensa e de todo o bolsonarismo para conseguir todos os cargos possíveis e imagináveis. Eles vão tentar tudo agora contra o Lula. Enquanto isso, imagine que o Lula é um exímio articulador, o Lula tá no toma lá da cá. Então o Lula tá tomando, agora tá tomando pancada de tudo quanto é lado. Eu vou te mostrar aqui o que a imprensa tá fazendo, é coisa criminosa o que tá fazendo o Estadão e a imprensa. Depois daquela manchete, aí, olha só, Jorge Marques, assessor especial da SECOM, ele vai lá e coloca aqui a verdade. Né? O trabalho dele, colocar a verdade. Atenção, a decisão de empréstimo de 1 bilhão do CAF, que é um banco argentino, foi tomada pela diretoria do banco, composta por países membros, e não teve interferência do presidente Lula. Verifique os fatos e espalhe a verdade. Aí a executiva do Estadão foi lá e colocou aqui, olha, 11.306, que é o salário dele. Ele é servidor público, então o salário dele qualquer um pode ver. Só ir lá, colocar o nome que você vê o salário de qualquer um. Assessor, ministro, qualquer um. Você consegue ver que for servidor público.
deputado, assessor de deputado, de senador, assessor parlamentar, quem trabalha na Câmara, no Senado, na presidência, qualquer um. Você vê ali uma foto do Lula, tem um garçom da presidência com uma bandeja, saiba, você consegue ver o salário desse garçom. Exatamente quanto ganha. É tudo graças ao governo do PT que instituiu aí o portal da transparência, viu? Não é graças a quem gosta do Estadão, não, viu? Porque o Bolsonaro faria o oposto. Aí ela vai lá e atacou ele, começou a atacar o assessor. Só que quando ela o atacou, vou te mostrar o vídeo, a Simone Tebet já tinha desmentido. Vou mostrar aqui o vídeo curto. O presidente Lula não me ligou, não entrou em contato comigo, porque é natural, eu sou governadora desses bancos e eu simplesmente voto num banco que não é brasileiro, cujo dinheiro não é do Brasil, e o CAF se reúne exatamente como um banco para ajudar os países da América Latina. Minha secretária, por minha determinação, foi autorizada a votar favoravelmente, como 20 dos 21 países votaram favoravelmente. Não tem dinheiro federal brasileiro lá, não estamos tirando dinheiro do Brasil para colocar lá. Tanto é verdade que a Argentina já pagou o banco e, portanto, a Argentina não deve nada. E a Argentina já pagou o empréstimo. É isso aí. Eles pegam um balão vazio cheio de nada e fazem um alvoroço. Isso está viralizando muito nas redes bolsonaristas, uma mentira. Aí quando você fala, caramba, ela desmentiu de uma maneira contundente. No vídeo mais longo, tá no Plantão Brasil, inclusive o vídeo completo dela, ela ainda fala, olha, são 15 países, tá? Ela falou 21, na verdade são 21 votos. Alguns países têm direito a 2 votos. O Brasil tem direito a um só. Os países que têm direito a 2 votos, todos eles votaram com todos os votos a favor. Quer dizer, só esses países já tinham aprovado o empréstimo. Aí ela ainda fala, olha, a minha assessora falou que todos os países vão votar a favor. Obviamente todo mundo ia votar a favor, porque a Argentina se recuperar é uma coisa que é boa para todo o continente. Todo o continente vai bem quando os maiores países estão bem. Se todos os países estiverem bem, melhor ainda. E aí é o balão vazio cheio de nada da imprensa, assim, ó, de mãos dadas com o bolsonarismo. A ordem para golpe foi dada, eles sabem o seguinte, quanto mais eles desestabilizarem o governo Lula e quanto mais eles atacarem STF e governo Lula, e seja com mentiras ou não, e no caso é com mentiras, e eles já estão adaptados a qualquer legislação, porque se você for lá e falar, nossa, vamos processar esse pessoal por fake news, eles falam, não, foi o Estadão, pô. Estadão aí, empresa multibilionária, jamais o Estadão, você vai ver o dono do Estadão preso por fake news, ou a diretora executiva do Estadão, que é bolsominion raiz, presa por fake news, mas jamais. Lembrando que o que você vê nesses jornais muitas vezes não é jornalismo, ó. Tem uma denúncia da revista Fórum que mostra o seguinte, o Estadão fez um esquema com o prefeito de São Paulo bolsonarista para caçar o WhatsApp de eleitores e ficar mandando notícia positiva sobre o prefeito de São Paulo para eles. Além disso, o Estadão passou a publicar nos seus sites notícias assim, ó, alunos de ensino infantil têm aulas de golfe, aí notícias positivas, dizendo, olha como esse prefeito está trabalhando, olha, outra aqui, ó, novo sistema para nota fiscal em São Paulo entra em vigor. Carrão é um bairro, recebe unidade de pronto atendimento e tal. Lá bem pequenininho, lá no final da matéria está escrito que é publicidade. Contrato de mais de 700 mil reais por mês com a Prefeitura de São Paulo, com o Bolsominion, para ficar jogando propaganda para a população sem a população saber, viu? Esse é o Estadão. Esse é o Estadão. Enquanto não recebe do Tarcísio e de outros bolsonaristas. Aí você vê, essa imprensa é paga, muito bem paga para mentir, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal, porque agora vai começar uma mega guerra nas redes sociais por conta disso aí, dessa ordem que foi dada para que toda a imprensa e o bolsonarismo tentem aí derrubar o governo Lula quanto antes. E o Arthur Lira faz ali a parte política e parte do STF também, e o Lula faz aí a parte de tentar articular para que isso não aconteça, e a gente aqui na guerra, na comunicação. Peço sua inscrição, falou!